Olá, povo de Deus, segunda-feira, 27 de novembro de 2023, 34ª semana do Tempo Comum, a última. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 1, de 1 a 6 e de 8 a 20, e Lucas 21, de 1 a 4. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenês, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico, de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados durante 3 anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. Havia entre esses moços, filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei por convicções religiosas, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhes: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que dos outros moços da vossa idade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias: por favor, faz uma experiência com estes teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber, e que à tua frente seja examinada a nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei, e conforme achares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir essa proposta, experimentou-os por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda desde então retirava comida e bebida deles para dar-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, e passaram à comida do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. O livro de Daniel, escrito no 2º século a.C., junta narrativas de tipo sapiencial com oráculos do gênero apocalíptico e retrata realidades vividas no século VI, tempo do cativeiro da Babilônia.
Daniel não é uma personagem histórica, mas uma figura simbólica, modelo de sabedoria e fidelidade à lei. O nosso texto refere à deportação ocorrida no tempo de Nabucodonosor. O autor serve-se das narrativas dos livros das crônicas para pintar um quadro em que ressalta a figura de Daniel. A narrativa decorre à maneira das fábulas. O rei manda escolher alguns jovens, entre eles 4 israelitas nobres e dotados, para serem instruídos e colocados ao serviço da corte. São escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Mas Daniel e os seus companheiros revelam-se decididos a não transgredir a lei. Era essencial para os exilados manterem-se fiéis aos poucos preceitos que podiam observar fora da sua terra e que os distinguiam dos pagãos. A circuncisão, por exemplo, o sábado, as prescrições referentes a alimentos. Os 4 jovens hebreus recusam a ordem real e conseguem convencer o oficial que deles cuidava a servir-lhes apenas legumes e água. Levados à presença do rei, verifica-se que têm melhor aparência que os restantes dos jovens alimentados da mesa do rei, e são escolhidos para o serviço de Nabucodonosor, revelando-se grandes sábios, 10 vezes superiores a todos os escribas e magos do seu reino. Damos continuidade à reflexão que fizemos dos 2 livros de Macabeus da semana passada. São as convicções religiosas dos judeus da diáspora, que serve de ponto de resistência da dominação estrangeira, que quer impor-lhes sua cultura e seu modo de vida. Creio que esses textos nos levam a refletir sobre a função da religião em tempos de opressão. Lucas 21, de 1 a 4. Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Em meio a tantas distorções que acontecem em Jerusalém e no templo, Jesus vê um exemplo louvável, a oferta da viúva. Elogiando a viúva, Jesus aproveita a ocasião para denunciar um comportamento hipócrita dos ricos no templo. Eles tinham um costume muito estranho de fraccionar a moeda em várias pequenas para, na hora da oferta, chamar a atenção com o volume da oferta. Jesus também denuncia uma situação que ele já havia chamado a atenção. Doutores da lei e outros judeus exploravam as viúvas e roubavam as suas casas. Desde o Primeiro Testamento, sabemos que as viúvas eram tratadas como pessoas de segunda categoria. Por isso, há inúmeros textos, sobretudo dos profetas, pedindo proteção às viúvas. Esse episódio de hoje nos remete também ao caso da viúva de Sarepta, que partilhou com Elias a última comida sua e do filho. A denúncia de Jesus cala fundo, sobretudo pelos contrastes dos quais se serve. Ricos e pobre viúva, miséria e supérfluo, dar do que sobra e dar do que se tem para viver. O olhar de Jesus é como que um juízo sobre a atitude daqueles que têm uma relação diferente com os bens, com o dinheiro.
Um juízo que é sempre difícil de aceitar, mas que ilumina o gesto e o coração das pessoas. A sinceridade dos gestos vale mais que toda e qualquer ostentação. Um beijo no seu coração.